O Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, a Secretaria de Cultura e o Governo de Pernambuco apresentam Vampiro do Cordel, o Caçador de Assombração versus o Cangaceiro Fantasma. A saga dos contos hilários e razoavelmente assombrativos continua. De Adriano Marcena. Segunda parte. O tal Trovão das Trevas. Trovão das Trevas, cujo nome de batismo era Otoniel Batista José dos Santos Lima, nasceu em 1902, na antiga Queimada do Máximo, atual Santa Filomena, sertão pernambucano. Foi o penúltimo filho dos modestos agricultores Alexandrina Maria Aurora dos Santos Lima, conhecida por Xandina, e Otonionaldo José de Lima. Esse último apelidado de Sr. Nil. Em sua infância, nada de especial aconteceu, a não ser a morte da sua avó paterna, Ivanilda Maria dos Santos. Desde muito cedo, Otoniel Batista demonstrava inclinação para as ações ricas em impiedosidades. Costumava abater lagartixas, pequenos lagartos e passarinhos com um velho badoque, e depois de rasgar as barrigas dos bichos com a metade de uma lâmina de barbear para saber o que havia dentro. Ao observar os órgãos, costumava abandonar os corpos abertos para que apodrecessem ao relento. Tinha a pele claramente desprovida de pelos, ligeiramente cabeçudo, magro, calvo, 1,55 m de altura, rosto ossudo, nariz alongado com ponta curvada para baixo, boca larga com alguns dentes corroídos por resistentes tártaros, queixo com extremidade quadrada e razoavelmente prolongada. Olhos estreitos, afundados castanhos escuros que emolduravam o fervilhante olhar apavorante da frieza, coberto por ralas sobrancelhas inexpressivas. Ao andar, as extremidades internas dos joelhos e das coxas tocavam umas nas outras. Pense num cabra feio da gota. Era introvertido, resolvia problemas usando seus instintos e raramente utilizava o bom senso ou pensamento lógico. Sua inteligência emocional era limitada, pois não estava nem aí para administrar seus próprios sentimentos e muito menos se preocupava com o que os outros sentiam. Tinha uma trava emotiva que nem choro de recém-nascido abandonado o impactava emocionalmente. Para ele, o importante era estar na luta, vivendo sem se importar com o dia de amanhã. Não levava desaforo para casa e brigava por qualquer besteira que lhe fizessem ou lhe dissessem. Era o que se chamava no sertão de sujeito ou cabra embrutecido. Depois da morte de seu pai, em 1919, Otoniel Batista, com 17 anos, entra no cangaço como meio de vida e torna-se um destemido cangaceiro que expunha sua perversa necessidade de matar as pessoas de forma maldosa para depois roubar-lhe os pertences. Carregava um punhal com uma lâmina de 25 centímetros que roubou de um coronel em suas brutais investidas quando andava metido em um pequeno e inexpressível subgrupo do bando de Lampião. Vingativo, traiçoeiro e sanguinário, Otoniel não gostava de quem se dizia mais brabo que ele, de quem desobedecesse às ordens de qualquer cangaceiro. Além de ser atrevido, principalmente à noite, em fazer atrocidades impensáveis com quem o desrespeitasse. Estas características o fizeram receber a cangaceira alcunha de Trovão das Trevas. Para ele, que passou a usar barba fechada e cabelos longos, o cangaço não tinha nada de romântico ou revolucionário. Era uma forma rápida de ganhar dinheiro através da maldade. O bom mesmo era ser respeitado por quase todo mundo. Após um tiroteio na Bahia, foi pego pelas forças volantes da polícia e o sargento Ignaldo Melê, com a fúria ameaçadora, o interrogou para saber o paradeiro de Lampião. Trovão das Trevas não dizia coisa com coisa e xingava todos de macacos. Irritado por não extrair uma confissão confiável do cangaceiro, o sargento, com a ponta da faca, fez 3 buracos na testa de Trovão das Trevas, em forma de triângulo, para que falasse a verdade. O destemido cangaceiro não revelou nada consistente
e Melê decidiu que a sentença seria ter a cabeça cortada na manhã seguinte, depois que o sol deixasse o horizonte. Enfesado por ver a morte esperando-o de braços abertos e com um desagradável riso macabro, escapou durante a noite após rasgar o pescoço do vigilante e se danar dentro da escuridão em busca das veredas cangaceiras. Todavia, não encontrou o bando de Lampião e passou a viver sozinho, vagando pelas pelejas vazias do tempo sertanejo. Por temer ser pego novamente pelas forças volantes da polícia, Trovão das Trevas vivia em bastante estado de alerta, mas não deixava de fazer as suas obstinadas maldades. Ao chegar a um arruado, espalhava pânico às populações mais pobres, matava os que resistiam e saqueava os pouquíssimos pertences que alguns possuíam. Evitava conflitos com os mais poderosos, pois sabia que tinham armas potentes e a rebordosa seria forte e perversa. Em meados de 1940, 2 anos e meio depois que escapara de ter a cabeça cortada, Trovão das Trevas perambulava pelo sertão do Pajeú e pensava em deixar de se vestir feito cangaceiro. Para ele, a vida no cangaço não tinha a graça de antes. Contudo, isso não significava que estivesse arrependido das torturas que aplicou e das mortes que cometeu. Queria dizer que depois que Lampião e seu bando foram mortos em 1938 em Sergipe, Trovão caiu em desânimo. Enquanto vagava por dentro de seus desmantelados pensamentos, um tiro fatal, no meio do toutiço, arrancou-lhe a vida. As forças volantes da polícia de Pernambuco comemoraram o disparo certeiro que o fez embarcar direto para viver na morada do diabo. Naquela semana, Trovão das Trevas havia completado 38 anos de idade. Ao chegar no inferno, o cangaceiro trabalhou no DRASE, Departamento de Recepção das Almas Sebentas e Encebadas, passando por 3 décadas infernais nesta agitada atividade. Depois, foi transferido para o SC Quelama, setor das chicotadas quente nos lombos das almas mais atrevidas, onde passou menos tempo trabalhando. Também esteve na terrível STPAA, Seção das Torturas Psicológicas às Almas Aflitas. Mas o Satanás, morrendo de pena daqueles espíritos, retirou o Trovão das Trevas da função, antes que ele completasse 1 semana de serviço. Além das siglas serem horríveis, a brutalidade e o instinto perverso do velho cangaceiro ainda latejavam a todo vapor. Como se esperava, o inferno não fora capaz de torná-lo uma alma moralmente melhor. Anos depois, um cabra apelidado de Toim Doido, de batismo Antônio Malaquias Pereira, que em vida morava perto da família do cangaceiro, em Santa Filomena, logo reconheceu Trovão das Trevas ao chegar à casa do Satanás. Não demorou, e o velho cangaceiro ficou sabendo que Omar Danil Ferreira de Souza, chamado Danil, desgraçou Dorinha, Maria das Dores Secas dos Santos Lima, sua irmã caçula, que à época estava com 12 anos. Segundo Toim Doido, a bagaceira foi tão grande que a dona Xandina de Zulmira, mãe de Trovão, ao saber da notícia, nunca mais soltou uma palavra. Parece que emudeceu para sempre. Trovão ficou em dúvida, sem saber se acreditava em Antônio Malaquias, pois sua fama, na então queimadas de outrora, era ser fazedor de besteira e falador de leseira, e isso o fez ganhar o apelido de Toim Doido. Contudo, Trovão das Trevas se lembrava das preservadas que Danil se metia quando iniciava na vida da juventude. Danil era metido a conquistador barato, brigava para tomar a namorada dos cabras e queria ser conhecido como o Gavião do Sertão. Ainda que soubesse que aquelas atitudes de Danil eram típicas da fase juvenil da vida, Trovão ficou com o juízo abaladamente preocupado. A dúvida do velho cangaceiro só findou quando, anos depois, seu primo Jalierme Vandernilson chegou ao inferno e, após uma conversa com Toim Doido, confirmou a história dos abusos que Dorinha sofrera. A partir daquele dia, Trovão das Trevas decidiu fugir da morada do Satanás e caçar Danil no sertão do nordeste do Brasil, por ter desgraçado a sua irmã. Dedicou dias remoendo o juízo para conseguir zarpar das terras endiabradas e, após uma espetacular fuga do inferno, em que Lampião e o Satanás foram grosseiramente feitos de bobo,
Trovão das Trevas regressou ao sertão nordestino mais de 80 anos depois. Uma vez socado nas terras sertanejas do Nordeste brasileiro, o ex-cangaceiro espantou-se com as mudanças ocorridas ao longo das décadas, principalmente nos costumes, geradores de novos comportamentos sociais, na grande quantidade de luz que alumiava as cidades, velozes e barulhentos automóveis, caminhões, motocicletas e ônibus, além das longas estradas pavimentadas que se enfiavam o sertão adentro. Rumando a caminho do sertão pernambucano, quase teve um troço ao se deparar com a transposição do Rio São Francisco e ver boas partes das terras sertanejas irrigadas. Além disso, viu muitos produtos industrializados nas feiras de São José do Belmonte, Salgueiro, Parnamirim, Ouricuri, Santa Cruz e Dormentes. As bugigangas eletrônicas o deixavam perplexo. Contudo, Trovão não entendia como podia existir lâmpada, ainda mais com sensor de presença, botijão de gás, sanduicheira elétrica, TV, controle remoto, luz com painel solar, computador, pendrive, caixa de som com Bluetooth, aparelho celular com variados aplicativos, relógio inteligente, barbeador elétrico, fones de ouvido, microfone sem fio, isqueiro sem pavio, churrasqueira elétrica, frigobar, gelágua e forno micro-ondas. Selfies e internet, por mais que observasse as pessoas usando, não fazia sentido na cabeça dele. Serviços que são comuns para nós, como cremação de pets, entrega domiciliar de botijão de gás, corte de cabelo e barba nas residências, pet shops, manicures atendendo em casa, camisinhas, maquininha de cartão, caixa eletrônico, sexo pago em domicílio, cartão por aproximação e delivery de pizzas e hambúrgueres também lhe causam grande impacto. Um painel com insistentes luzes a piscar chamou a sua atenção. Consulte o chat do Sertão, converse com a inteligência artificial e saiba de tudo. Trovão, que não sabia ler letra de jeito nenhum, apenas encolheu os olhos diante da inconstância do pisca-pisca e deixou o pensamento vagar em várias direções. Estranhou homens querendo parecer com mulher, filho batendo em mãe, mulher esbofetando policial, falsos religiosos bebendo, cantando e dançando dentro dos poucos cabarés raiz que ainda existiam na região. O velho cangaceiro achou esquisito a forma das mulheres se vestirem, se maquiarem e pintarem os cabelos com esquisitíssimos cortes coloridos. Também não via graça no modo como dançavam em coreografias cheias de sem-vergonhice. Criticava os homens que faziam sobrancelha, pintassem as unhas e cabelos e quaisquer pessoas com tatuagem ou piercing. As relações sociais haviam provocado alterações nos comportamentos de alguns sertanejos, deixando as pessoas mais livres para afirmarem suas identidades, seus desejos e ideais de vida. Para Trovão das Trevas, o mundo estava em total desmantelo. Ao dobrar uma esquina, se deparou com duas mulheres em gelatinoso beijo de línguas empoderadas. Abismado, o velho cangaceiro atentamente esbugalhou os olhos, franziu a testa sem entender nada e disse: "Defenda! Que derrota é essa, homem?" E as duas felizes da vida terminaram o beijo e saíram de mãos dadas. O tempo havia mudado os costumes, e o velho cangaceiro não tinha como perceber essas importantes transformações, e muito menos comungá-las ou compartilhar suas conquistas. Trovão das Trevas estava preso a um tempo histórico que boa parte da sociedade já havia sepultado, apesar de não ter conseguido ainda banir a brutalidade endurecida da natureza humana dentro do jogo social. Trovão olhava de um lado para o outro e não sabia onde estava, pois muitos daqueles municípios, em sua época de vivo, se limitavam a povoados ou pequenos distritos. Depois de perguntar onde ficava a Queimada do Máximo e não encontrar uma viva alma que fizesse ideia do que se tratava, o fantasma de uma senhora muito idosa, com dificuldade para falar, o salvou. Queimada do Máximo já era. Agora é Santa Filomena. E apontou qual a estrada o velho cangaceiro deveria seguir. Trovão das Trevas, indelicado que só um espinho de coroa de frade, cuspiu no chão e, sem agradecer a alma boa que o orientou,
rumou para Santa Filomena, feito um corisco desmanteladamente embrutecido. Sem saber ler letra, apenas números, o velho cangaceiro passou pela placa "Seja bem-vindo a Santa Filomena" e chegava à cidade faltando 2 dias para a festa de fim de ano. Com ele também chegou o violento pé d'água, capaz de quebrar a inclemência rachante do sol que se diluía na agonizante paisagem mormacenta. No dia seguinte, o calor infeliz não se intimidou e mostrou as suas ardentes e aderentes farpas sertanejas. Para Trovão das Trevas aquilo pouco importava, pois na condição de assombração que passara anos em importantes cargos de quentura infernal, não fazia a mínima diferença se o calor estava suportável ou de rachar o quengo de cabra vivo ou morto. À noite, Trovão se deparou com o povo se preparando para a festa de ano e mais uma vez estranhou roupas, comportamentos, penteados, gírias, acessórios, músicas e coreografias. Perto da meia-noite, pensava na sua tediosa vida de morto quando, de repente, disparou numa carreira sem fim para a zona rural. Enquanto o barulhento tiroteio dos fogos se misturava à histeria coletiva das almas vivas diante da chegada do Ano Novo. Apesar de sentir falta do seu fuzil, retirou o punhal dos quartos e ficou entocado nas proximidades do Riacho do Frade, aguardando uma oportunidade para emboscar e liquidar o inimigo. A verdade é que ele estava realmente assustado, pois em sua loucura fantasmagórica, as forças volantes da polícia tinham invadido a cidade apenas para caçá-lo. Acredite, Trovão das Trevas era um fantasma que temia assombração. Onde já se viu isso? Pense na alma de um cabra covarde! Pela manhã, percebendo que a volante se fora, sem deixar um corpo estendido no chão, o velho cangaceiro ficou cismado. Decidiu procurar a casa de sua mãe, onde passara a infância. Ao caminhar sem rumo por algumas ruas do centro da velha cidade, notou uma diferença tão grande na configuração do espaço urbano que não reconheceu a velha queimada do Máximo. Nada fazia sentido em seu morto juízo geográfico, devido à gritante alteração que Santa Filomena passara ao longo das décadas. O velho cangaceiro não conseguia encontrar a paróquia da Barra de São Pedro, a vacaria de Tonho de Luz, a bodega de Zé Inácio e nem a badalada Casa da Felicidade de Maria Regada Baixa, além da rua tradicional da feira. Não sabia ele que antigos becos, ruas velhas, terrenos baldios e áreas desertas desapareceram para abrir espaço ao moderno traçado urbanístico da cidade. Trovão ficou parado por alguns minutos a observar todos os lados da imponente Torre da Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Fedendo a estrangeiro em sua terra natal, o velho cangaceiro andou um bom pedaço e não encontrou nenhuma alma conhecida do período de infância. Limitava-se a guardar uma vaga lembrança das pouquíssimas casas que restavam de pé. Contudo, um juazeiro centenário foi a sua consolação, pois se recordava que a casa de sua avó materna ficava nas proximidades da velha árvore. Ali permaneceu por alguns minutos tentando entender o novo desenho urbano, mas foi em vão. 84 anos depois, se tornara forasteiro de Nova Santa Filomena. Trovão das Trevas pensou um pouco e seu juízo de cangaceiro logo entendeu que todas aquelas mudanças urbanísticas eram emboscadas armadas pelas forças volantes para despistá-lo do seu grande intuito, que era pegar Danil. Ele não titubeou e zarpou do centro da cidade para se embrenhar novamente na zona rural. Andou com certa calma pelas ruas do distrito de Poço Comprido e no povoado do Socorro ficou desconfiado, pois teve a impressão que estava sendo vigiado pela volante. Trovão, com um certo cuidado, regressou ao centro da cidade e se aproximou de um pequeno grupo de pessoas que fazia selfie diante do painel eletrônico da cidade, cujo a data exibida era 2 de janeiro de 2024. Apesar do pouco conhecimento dos números, conseguiu compreender o ano, e foi aí que quase endoideceu de vez. Ele nem tinha muita consciência que estava morto. Com as mãos na cabeça, rodou para um lado, depois para o outro, e não conseguiu entender como havia chegado ao ano de 2024. Depois que relaxou um pouco,
percebeu que era outro truque das forças Volante para deixá-lo desnorteado, e assim se tornar presa fácil de ser capturada. Levou um bom tempo para voltar e se concentrar em sua missão, e após remoer o juízo morto para tudo que era lado, pensou na possibilidade de Danil já ter morrido. Para ter certeza, decidiu naquela mesma noite que iria ao cemitério de Santa Filomena para tentar encontrar a alma de Danil, que deveria estar perdida a vagar entre as sepulturas. A madrugada enrijecia a valente escuridão, e o velho cangaceiro olhava para o céu a observar a saída de vários grupos de almas em diferentes pontos da cidade. Decidiu visitá-los. O primeiro e o segundo pontos de agrupamento de almas ficavam em duas igrejas bem próximas, com almas a chorar em desespero de lamentações. O terceiro ponto foi o prédio da Câmara de Vereadores, com incontáveis espíritos revoltados e desejosos de furiosas vinganças. O quarto ponto que Trovão visitou foi no cemitério da cidade de Santa Filomena. Ali, demorou-se um tempo a observar as almas fazendo uso de inúmeros aparelhos bizarros, cheios de luzes estranhas por onde uns falavam com os outros. Para o velho cangaceiro, tratava-se de espíritos parecidos com aqueles que lhe dava muitas lapadas quentes nos lombos quando estava no inferno. Trovão deu uma volta em algumas áreas do cemitério e não avistou a alma de Danil. O quinto ponto que ele visitou foi o antigo cemitério da cidade, onde o desleixo agonizante sufocavam as ruínas. Após cruzar o portão principal, Trovão das Trevas sentiu o ventinho frio que escorregava pelas costas da noite bater em sua frágil estrutura desencarnada. Olhou atentamente para os lados e observou velhas sepulturas destruídas pelo tempo, inúmeras covas rasas expostas com restos mortais espalhados entre túmulos de ruínas. Naquele instante, Trovão percebeu que ali estava enterrada a gente da velha queimada do Máximo. Ao caminhar para o interior do cemitério, avistou um grupo de almas reunidas a conversar debaixo de uma árvore próxima a duas catacumbas parcialmente destruídas. Olhou atentamente e não identificou nenhum espírito que lembrasse Danil. Almas mais jovens e bastante animadas saíam em grupos para dar sustos nos vivos. Dentro da noite, essas se transformariam em assombrações zombeteiras a amedrontar os moradores até perto do amanhecer. Encostadas ao velho muro dos fundos do cemitério, muitas almas, comidas de tristeza a remoer envelhecidas solidões, choravam em agonia profunda enquanto faziam a oração a Santa Filomena. Diante daquelas sofredoras almas, o velho bandoleiro tentou aliviar o peso espiritual do seu impiedoso coração. Permaneceu por alguns segundos, sem deixar uma gota de maldade dominar a sua cangaceira perversidade. Emocionalmente recomposto, Trovão das Trevas caminhou um pouco mais no escuro a olhar atentamente para as outras almas, mas não conseguiu identificar o espírito da gente que ele achava que conhecia. De repente, uma alma sentada em uma sepultura, a fumar solitariamente um cachimbo, chamou a sua atenção. Trovão das Trevas não sabia que os mortos fumavam. Seria o desgraçado do Danil? A besta que se dizia Gavião do Sertão? Pensou ao se aproximar lentamente da frente do jazigo para observar melhor. Entre as macias baforadas, a alma fumante levantou a face desfigurada e o trovão se aproximou. Quando cruzaram seus olhares de mortos, o velho cangaceiro tremeu nas bases. Suma daqui, infeliz! Disse a alma a bombardeá-lo agressivamente com uma severa baforada nas fuças mortas. Mãe, a bênção! A benção é uma merda, seu filho de uma égua! Virou cangaceiro só para levar a desgraça para a nossa família. Mas mãe, depois que pai morreu, eu entrei no cangaço, foi para levar a fartura para casa. A senhora sabe disso. Roubando, matando os outros, seu peste. Devia arrumar um trabalho de gente, seu troço. E cangaço não é trabalho de gente não, mãe? De
Desde quando matar os outros é trabalho de gente, Otoniel Batista? Ia trabalhar onde, mãe? Nem que fosse no inferno. Mas no inferno eu trabalhei muito. Então volte para lá. Que veio fazer aqui? Vim me vingar de Danil, que mexeu com Dorinha. Danil? Sim, o besta que se dizia que era gavião do sertão. Deixa de leseira, Otoniel Batista. Tua irmã andava de safadeza com Toninho doido. Até doença com ele ela pegou. Com Toninho doido? Questionou o Otoniel Batista, que prosseguiu. Aquele filho de uma jumenta mentiu pra mim. Mas Jalherme Vandernils confirmou que Danil desgraçou Dorinha. Toninho doido disse que a senhora ficou muda quando soube da desgraceira que Danil fez. Fiquei muda com o safado do Toninho doido pela desgraça que ele fez com Dorinha, que também não tinha nada de santa. Bicha safada. Aquela não podia sentir o cheiro das roupas debaixo dos homens. Que endoidecia. Naquele instante, um vulto volumoso, de chapéu escuro e envolto a uma densa capa acinzentada, saiu de uma parte mais desalumiada do cemitério e apareceu na frente de mãe e filho. Tudo bem, Xandina? Quem é esse, mãe? Tá falando comigo, cabra? Dona Xandina, percebendo o clima não muito amistoso, deu uma baforada rápida e explicou. Homem, esse é o desgraçado do meu filho, que depois que o pai morreu, deixou a família de lado e se debandou para as bandas do cangaço. Matou gente que só a peste. Isso é pior que bosta mole pisada. O vulto, ainda sem nome, se aproximou mais um pouco de Trovão e disse em voz firme. Voltaste para terminar de desgraçar ainda mais a alma da tua sofrida mãe? Otoniel Batista mexeu na cabeça para o lado e explicou-se. Não vim atrás de mãe. Vim pegar Danil, que desgraçou Dorinha. E no mesmo momento, Dona Xandina interveio. Otoniel Batista, já disse para tu se danar daqui. Some no oco do mundo que não quero mais te ver. Tira da cabeça esse negócio de caçar Danil. Aquilo foi forte demais para a frágil e falecida teia emocional de Otoniel Batista. Contudo, ele ainda queria fazer uma pergunta que estava engasgada e para isso desentalou-se bravamente e perguntou baixinho. Mãe, quem é esse infeliz aí? A mãe, lançando uma cusparada no chão e depois de uma puxada mais forte no cachimbo, respondeu. Essa é a alma de um homem que sabe fazer sua mãe ser feliz na morte, porque na vida que tive, somente desgraça passei. Otoniel baixou a cabeça e parecia sem ação com o que ouvira. Porém, encontrou forças no fundo do poço da morte e perguntou. E o nome dele, mãe? Diel. É Aguidiel, mas todo mundo só conhece por Diel. Otoniel Batista retrucou rápido e ainda sussurrando. Diel? Enche, mãe. Que nome mais aguado. E Aguidiel é muito pior porque parece nome de remédio para curar verme. Ao sair do cemitério velho, com 3 buracos na testa piscando em vermelho ódio, Otoniel Batista ficou a pensar no encontro que teve com a alma de sua mãe. Lembrou-se que poderia ter perguntado pelos irmãos, pelos tios e tias, pelo pai, por Danil. Rapidamente voltou ao cemitério na tentativa de reencontrá-la. Parou exatamente no local onde esteve e não a avistou. Por dentro do escuro, Trovão das Trevas caçou de um lado para o outro e nada. Somente as almas que choravam perto do muro dos fundos do cemitério permaneciam fiéis às suas solitárias lamentações. Trovão indignou-se porque sabia que Diel estava bolinando a alma de sua mãe. Entretanto, o que mais agredia era saber que Dona Xandina estava gostando das carícias oferecidas por Diel. O ciúme consumia os frágeis nervos encebados de maldade de Trovão das Trevas. Os pensamentos não paravam. Depois de morta, mãe inventou-se de namorar. Isso é uma sem-vergonhice sem fim. Se pai também está morto, por que ela não procurou ele para namorar outra vez? Namorar um cabra esquisito, ainda mais com o nome feio da gota, Diel, sei lá o nome desse macho?
A única conclusão que chegou foi que a sua mãe, depois que morreu, perdera o juízo e havia enlouquecido de vez. Não passava pela sua mente a possibilidade de sua mãe reconstruir os sonhos e desfrutar de novas experiências de prazer, mesmo na condição de alma, a qual também estava. Enquanto o Trovão das Trevas queria vingança e desgraça, sua mãe gozava de prazer em poder estar aproveitando um grande amor em seu glorioso estado de morte. Ao flutuar lentamente para deixar o cemitério e pensar nas ações de se vingar de Diel, uma poderosa assombração, touro alado, acompanhada de vários espíritos seguidores, chamados Mimos, aterrissou na rua principal da necrópole e ali permaneceu parada. Trata-se de uma impiedosa cabeça de touro sobre um volumoso corpo humano, etéreamente embrutecido, recheado por destemidos músculos em fúria. Media um pouco mais de 4 metros de altura, olhos de intenso vermelho flamejante, chifres reluzentes, dentes negros com listras douradas e bifurcada língua amarelada. Em uma das mãos carregava um enorme bidente, garfo com 2 afiados dentes, e na outra, uma garrafa de cana-de-cabeça que costumava dar uma golada rápida seguida de cusparada. Aquele tipo fantasmagórico, figura de expressiva imponência assombrativa, nem no inferno Trovão havia se deparado. Touro alado, espécie de minotauro sertanejo, que conseguiu fugir do labirinto da faminta ancestralidade nordestina e agora exercia seu perverso domínio sobre os seres desnorteados, vivos ou mortos, era o líder da falange dos espíritos do velho cemitério de Santa Filomena. Contudo, no fóbico imaginário neurótico de Trovão das Trevas, Touro alado e seus mimos não passavam de mais uma manobra das forças volantes para tentar pegá-lo. O que faz aqui, assombração desmantelada? Perguntou o Touro alado com a sua voz trovejada de graves errantes e um leve ar de deboche. Vim procurar um cabra pra matá-lo. Disse Trovão, fazendo o Touro alado se aproximar. Aqui só tem gente que já morreu. E os seguidores de Touro alado caíram na risadagem. Trovão das Trevas pensou em fazer cara de mal, mas achou melhor relaxar. Homem, não tinha pensado nisso. Você tem razão. Comentou sem ter tantas trevas em suas atitudes. Touro alado bebeu uma dose no gargalo, cuspiu no chão e, enquanto passava a mão na boca para limpá-la, provocou-o com um assombroso olhar escarlate de gozação. E esses 3 buracos na testa? Foi o chifre que derreteu? Apesar de Touro alado cair numa gaitada assustadoramente provocativa, Trovão das Trevas não reagiu. Os mimos também se desmanchavam em zombaria até o momento em que o chefe ergueu o bidente e esbravejou. Deixa de ser besta, desmantelo! Some daqui! A risadagem parou, fazendo o Trovão pensar em agressivar. Mas, de boa, mesmo já estando morto, achou melhor ir embora e em disparada. Deixou o velho cemitério para sobrevoar a cidade, enquanto soltava faíscas esféricas de ódio pelas orelhas. Entocou-se nas margens do rio Pontal para pensar sobre o encontro que tivera com a sua mãe. Nada podia fazer para retirar Diel perto da alma de Dona Xandina. Naquele momento de impaciente fúria, Otoniel Batista lutava, impiedosamente, contra a fúnebre devoração ácida do ciúme que costumava carcomer os mortos. O fato não deixou de ser pego pelas forças volantes, lideradas por Touro alado. O deixou sem entender direito os reais objetivos da polícia. Talvez os policiais estivessem com medo dele e não quisessem enfrentá-lo. Trovão também pensou na possibilidade de se tratar de soldados rasos que aguardavam ordens para atacá-lo. Quanto mais pensava, mais se enfurecia, fazendo os 3 buracos na testa reluzirem em vibrante vermelho ira. Agora, Trovão das Trevas temia de ódio por não ter desafiado o Touro alado e nem ter dado uma briga boa com Diel.
Aqueles arrependimentos, geradores de incansáveis frustrações, só retroalimentavam o seu doentio grau de perversidade expansiva. Trovão também estava indignado porque percebeu que nem todos os mortos o temiam, por mais que insistisse que era um atemorizante cangaceiro. O que mais deteriorava a pouca centelha de sanidade que lhe restara na alma de morto era o galopante ciúme que sentira da mãe. Eram dias em que as trevas fervilhavam em brasa viva a corroer as tripas mortas de desgosto de Trovão. Antes que sua ira recuasse, tratou de espalhar terror em Santa Filomena. Assustou muita gente em igreja, supermercado, farmácia, banheiro de escola, sala de aula e até motel. Pense! Seu vulto fora registrado nitidamente em um velório por um fotógrafo antigo da prefeitura que usava uma máquina analógica tipo 6x6. O velho cangaceiro deu uma queda em doentes no postinho da UBS, soprou ouvidos em sepultamentos, assombrou jovens e idosos nas filas das lotéricas e nos cabarés da região. O caos começou a se espalhar em Santa Filomena e ganhou repercussão em todas as rodas de fofoca, nas rádios, nas mídias sociais, em sites de assombração e nos blogs locais. Trovão das Trevas também incorporou em Pai e Mãe de Santo a luz do dia, em pleno comércio de Santa Filomena, defronte à igreja, dizendo que ia pegar Danil, que se apresentava como gavião do sertão, e que ele se preparasse para morrer como um macho por ter bulido com Dorinha. Enquanto os fiéis saíram do culto e viram o babá incorporado na frente da igreja, trataram de regressar rapidamente para o interior do templo e se dedicar às fortes orações por um longo período. O vídeo feito no celular do vendedor de pipoca e salgadinho, que ficava na frente da igreja, mostrava o respeitado pai de santo tentando controlar a rebeldia cangaceira, mas a brutalidade espiritual de Trovão sobressaía apesar da forte corrente mística do babalorixá. Enquanto harmonizava as unhas, uma ricaça filomenense, fina senhora das badaladas camadas mais altas da cidade, recebeu o espírito do Trovão das Trevas no salão Beauty on Fire. Foi um Deus nos acuda. Pense numa bagaceira. Depois que a bacia d'água morna, que amolecia a sola dos pés e as cutículas da socialite, recebeu um forte chute no espírito de Trovão, acertando a cabeça de uma jovem que alisava os cabelos na outra extremidade do salão. A clientela e quase todas as funcionárias deixaram o local. Após rodopiar várias vezes pelas paredes e espatifar boa parte dos espelhos com moldura em neon, a bacia se aquietou. Incorporada com o espírito de Trovão, a fina senhora, com a saia já no meio das coxas, subiu na cadeira da manicure e parecia falar para a única funcionária que se escondera atrás do secador de cabelo de coluna. E de lá, apesar de estar trêmula, registrava em seu celular as velhas ameaças de Trovão das Trevas. Os 3 buracos na testa cintilavam em vermelho fúria, e o cangaceiro morto lembrava que Danil poderia se esconder nos cafundós do Judas que ele o encontraria e se vingaria da desgraça que fizera com Dourinha e sua família. Após respirar fundo por 3 vezes, Trovão deixou o corpo da socialite sentado no chão e sumiu no meio do mormaço urbano. Nas mídias sociais, sua fama começa a se espalhar para além do sertão e ganhava a dimensão nacional dos vários compartilhamentos dos vídeos feitos no salão, na frente da igreja e na inexplicável foto no velório que bombou no Insta. A notícia fez com que o fantasma de um cangaceiro estava a assustar o povo sertanejo, fez muita gente tentar registrar a sua aparição, e tantas outras se deslocarem para o sertão do Araripe em busca de mais notícias precisas sobre aquele nefasto episódio que cheirava fortemente a fake news. Todos os dias a desconhecida cidade aparecia nos principais telejornais de rede nacional e também em uma infinidade de publicações nas mídias sociais. A prefeita de Santa Filomena começou a ficar preocupada com sua reeleição, pois na Câmara Municipal de Santa Filomena, a oposição começou a montar um plano para responsabilizar a prefeita
e seu secretariado por todas as desgraças ocorridas no município, inclusive a aparição do indesejável trovão das trevas que levou um caos para a cidade. Em resposta aos opositores, a prefeitura ordenou que a guarda municipal caçasse ininterruptamente a terrível assombração. Todavia, a guarda não conseguiu encontrá-lo em momento algum, pois não havia recebido treinamento para prender assombrações. Trovão das Trevas, ao perceber que estavam à sua procura, danou-se para o distrito de Campo Santo. O velho cangaceiro tinha certeza que aquele pequeno batalhão, formado pela guarda municipal, eram as forças volantes da polícia que queriam pegá-lo. Para piorar, jovens começaram a postar vídeos se passando por Trovão das Trevas e ameaçando matar as autoridades municipais. Uma enxurrada de fake news se espalhou rapidamente, deixando a população ainda mais assustada. Isso sem falar nos memes. Um dos vídeos que mais recebeu visualizações e rapidamente se propagou pelas mídias sociais registrava um senhor recebendo o espírito de Trovão das Trevas em uma sessão mediúnica. Como sempre, a alma de Otoniel Batista deixava a mesma mensagem: pegar Danil que desgraçou a sua irmã Dorinha. O pânico tomava conta da cidade e muita gente perguntava quem era esse tal de Danil. Ninguém sabia responder. Semanas depois, uma forte movimentação entre os vereadores fazia parecer que o impeachment da prefeita era questão de tempo. Para salvar a sua gestão, a chefe do executivo ligou para o governador do estado pedindo ajuda para acabar com o transtorno que a população filomense estava passando. Apesar de ser do mesmo partido da prefeita, o governador não deu muita importância ao pedido. Contudo, disse que enviaria uma tropa da polícia militar e um helicóptero para ajudar na caça à terrível assombração. Emissoras de TV, canais do YouTube, documentaristas, estudiosos de casos de assombração, do cangaço, da história cultural e da sociologia da cultura embrenharam-se sertão adentro em busca de entender as cangaceiras aparições da terrível entidade assombrativa. Aquela movimentação de gente se dirigindo para Santa Filomena era inacreditável. Nem a queda de um meteorito, em agosto de 2020, atraiu a atenção de tanta gente para a cidade como a chegada fantasmagórica do Trovão das Trevas. Os habitantes do sertão temiam as aparições das arrepiantes assombrações que costumavam assustar muita gente pelos escombros sertanejos das noites. Não foi por acaso que os moradores das vizinhas Dormentes e Santa Cruz redobraram a vigilância, temendo um ataque do miserável Trovão das Trevas. Em rodas de conversa, alguns moradores diziam que as coisas ruins que estavam acontecendo em Santa Filomena e na região do Araripe era culpa do velho cangaceiro que comandava um bando de almas penadas para atormentar o sertão. Por todas essas desgraças cometidas, Otoniel Batista José dos Santos Lima, vulgo Trovão das Trevas, passou a ser conhecido como o terrível cangaceiro fantasma.